Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Vamos embora trabalhar. Eu fico dando alguns minutinhos assim, antes de iniciar o vídeo, pra ver se tem alguém que vai participar da live. Então, qualquer coisa que você tá assistindo depois, pode adiantar o vídeo pra quando eu for começar, porque geralmente eu espero um minuto, mais ou menos. Tá, que é o tempo de eu procurar aqui os slides. E aí, conta sua história. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então vamos embora estudar doenças hepáticas. Todas essas aulas já estão no Classroom, tá? Então vamos embora trabalhar. Aqui, chega. Vamos lá, vamos começar. Avisa ao povo que a professora já começou. Embora. Fiz uma gambiarra tão grande aqui pra essa câmera. Só Jesus. Bom, gente, a gente vai estudar hoje, né, sobre doenças hepáticas. E... só um minutinho aqui. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, quando a gente fala de doenças hepáticas, a gente pensa que é uma doença só, né, mas são várias doenças, né, por isso o nome já diz, né, doenças hepáticas. Então eu tô falando de todas as doenças que acometem o fígado, né, e aí a gente vai ver que o fígado é o órgão muito importante, né, então ele é o órgão que controla o metabolismo. Então, por isso que a fisiopatologia do fígado está diretamente relacionada com a bioquímica. Porque todas essas reações bioquímicas, em sua maioria, acontecem no fígado, né? Para mim, o fígado é um dos órgãos mais importantes, até mesmo mais do que o coração. Um paciente, ele não consegue ficar mais de 6 horas sem o fígado. Se ele ficar mais de 6 horas sem o funcionamento do fígado, ele vai a óbito. Né? Infelizmente, eu nunca tive um paciente que sobreviveu a um transplante de fígado. Né? Fez o fígado dele já estava para cirrose, né? E aí ele foi fazer geralmente esses pacientes, eles têm que fazer o transplante de fígado, que ninguém sabe, não pode viver, né, sem um fígado. E aí, geralmente, em 6 horas eles vão a óbito. Eu realmente nunca atendi um paciente vivo, né, após a cirurgia, né, de transplante de fígado. Gente, não tô dizendo que todo paciente vai morrer, não. Tô dizendo que eu, Paula, nunca trabalhei com esses pacientes. Então, geralmente, eu faço a avaliação nutricional deles. E aí, eles vão para o bloco cirúrgico. Isso um dia antes, no outro dia, eles vão para o bloco cirúrgico. Na volta, eles vêm a óbito. Eu nunca consegui tratar, nunca consegui usar as recomendações de transplante. A de fígado, a de doenças hepáticas, de hepatite, de cirrose, de esteatose hepática, alcoólica e não alcoólica, eu consigo, já usei bastante e uso muito na prática. Mas confesso a vocês que transplante de fígado eu nunca consegui tratar. Mas claro que existe, principalmente no hospital do Oswaldo Cruz, existe, tem um Instituto do Fígado, né? Tem uma amiga minha que trabalha no ambulatório do Instituto do Fígado. Né? E aí, por que eu tô falando isso? Pra gente entender a importância que a gente tem o fígado. Né? Porque lá é que acontece todo o metabolismo. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, as enzimas não quebram. Depois, depois desses alimentos quebrados, esses nutrientes quebrados, que foram degradados, ele vai para o fígado, cai na corrente sanguínea, vai pelo sistema porta e chega no fígado. E o que é que o fígado faz? Ele vai administrar, né? Então, por exemplo, se o aminoácido é de cadeia ramificada, né? Então, ele vai pegar o que, esse aminoácido de cadeia ramificada? Isso aqui vai para o músculo, né? Então, por exemplo, glicose, essa aqui vai para o cérebro. Então, o fígado é um órgão que ele vai administrar os nutrientes para os demais órgãos. Então, você entende que um paciente com 6 horas sem funcionamento do fígado, você inutiliza todos os demais órgãos. Então, daí a importância da gente se estudar o fígado e as doenças hepáticas, porque ninguém consegue sobreviver com esse fígado, sem o fígado, né? E por isso que a gente tem que se preocupar muito com a saúde do fígado. E a primeira doença hepática, como eu falei para vocês, doenças hepáticas é um mundo, né? Doenças hepáticas. Já eu mostro o esquema aqui.
é o mundo, né? Então, a primeira doença que a gente vai falar agora é a hepatite, tá? Então, basicamente, gente, a hepatite, ela tem A, B, C, D e E. Então, geralmente, elas são em 5, né? E aí, gente, sendo que a A e a E, a forma de contaminação, né, por hepatite, geralmente é por mau uso dos alimentos, é por água, é por contato oral, né? E digamos assim, e que a gente deve ter muito cuidado, né? Principalmente com a higiene dos alimentos, para você evitar a hepatite A e E, né? Então, ter muito cuidado com a higiene dos alimentos, manipulação de alimentos, né? De água também, uma água que não é bem tratada, né? Que a gente sabe que tem algumas águas que são vendidas aí como mineral, mas de mineral não tem nada. Então, é importante que a gente tenha esse controle, né? Mas o que seria hepatites, né? Esse nome IT a gente já estudou, né? Inflamação. Então, a gente já vai saber que a proteína é hiperproteica, né? Para toda inflamação. A gente já estudou, né? Uma altura do campeonato dessa. A gente já estudou várias inflamações, pancreatite, esofagite, gastrite e agora hepatite. Então, tudo que termina em IT é uma inflamação e a gente viu que, por conta da inflamação, as células de defesa, os linfócitos T, vão estar aumentados. Justamente essas células vão estar aumentadas para combater a infecção. E essas células são proteínas. Por isso que a gente tem que botar mais proteína para o paciente que tem hepatite, 1,5 gramas por quilo de peso, tá? Então, como eu já falei para vocês, hepatite é uma inflamação, obviamente, no fígado. E quem ocasiona essa inflamação? Essa inflamação pode ser por um vírus, né? Pode ser uma bactéria, né? E aí, justamente por conta da manipulação de alimentos, que isso pode acontecer. Pode ser por álcool, né? Então, pessoas que ingerem bebida alcoólica, né? Por uma grande quantidade, né? Por um longo tempo. Medicamento, né? Principalmente agora que tá na moda, uma dorzinha na garganta. Ah, vai lá, toma um antibiótico. Ah, tô com uma dor de cabeça. Vai lá, toma um Tilenol, um paracetamol. Então, querendo ou não, né? O uso, né, contínuo, por exemplo, de paracetamol durante 5 dias leva o paciente para o UTI. Tá? E isso pode gerar, esses medicamentos, eles são metabolizados no fígado também e no rim. E aí, querendo ou não, isso pode levar uma hiperestimulação do fígado e levar a um processo inflamatório, né? E aí esse paciente ia a óbito por conta de medicamentos ou de drogas também, né? E doenças hereditárias, que a gente sabe que infelizmente existe, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, basicamente, o que eu já falei, né, sobre a hepatite, né? Então, a hepatite, como eu falei, ela pode ser A, B, C, D e E, né? Então, deixa eu colocar aqui pra vocês. A hepatite, né, que é a inflamação no fígado, ela vai da A até a E. Vou botar aqui até a E. E, gente, da A a E, qual é a forma? Aliás, a A e a E. A forma de contaminação dela é fecal o quê? Oral, né? Então, tá muito relacionado, principalmente, né? Eu costumo dizer assim, que tá muito relacionado à higiene, né? Então, dos alimentos, da água, do tratamento da água em si, né? Eu tava vendo agora há pouco no jornal que o Japão, né? Que tem um dos menores números de mortes por Covid, e uma das vantagens deles era em relação à higiene, né? Então, assim, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, mesmo o pessoal não toma banho. Você sente assim, né? Ixi, Maria, fazendo isso um vídeo é um perigo, né? Toma pouco banho, minha gente. Não toma todo dia. Então, para mim, isso é pouco. Então, para eles, a cada 3 dias, 4 dias, 5 dias, teve uma senhora lá que perguntou se ia cair minha pele. De tanto tomar, porque eu tava tomando banho todo dia, isso fazia mal para minha pele. Né? Então, assim, a gente sabe que nos países que você tem uma questão de uma higiene muito forte, né? E aí, obviamente, o contato fecal oral é menor, né? Então, não é comum nesses países as hepatites A e E. Agora, as demais, sobrou quem? Né? Eu não disse que pode ser de A e E é fecal oral. Aí tem a B, né? A C e a D, que geralmente é por contato sanguíneo, né? Transfusão, geralmente eu vou botar aqui sangue, né? Porque aí pode entrar a parte de contato sanguíneo. E aí, gente, pode ser seringa, né? E também entra a parte de relações sexuais.
tá? Então, ou seja, a hepatite C, por exemplo, geralmente pode ser, né, por transmissão vertical, né, a hepatite B, né, pode ser por transmissão vertical. O que é transmissão vertical? É quando tem uma gestante e ela transmite para o feto, para o bebê, durante o parto. Então, pode ser, na verdade, gente, a B e a C é contato sanguíneo. E aí, o contato sanguíneo pode acontecer, né, por transmissão vertical, durante o parto, também por fluidos, que aí entra a parte das relações sexuais, e também por seringa, né? Então, por exemplo, a hepatite C, que é muito comum acontecer nos salões de beleza, é justamente, né, tirando a cutícula ali, que cada um deveria levar seu alicate, né? Minha sogra, infelizmente, pegou hepatite C, mas porque usava o alicate da manicure. E aí, no que vai fazendo a unha, obviamente, pode ter o contato de transmissão, né, sanguínea. E aí, ocorreu a infecção por a hepatite C. Hepatite C também, né, como eu falei pra vocês, tinha a questão do uso de drogas injetáveis. Então, teve uma médica, gente, tive pena, lá na UTI. Ela estava tratando uma paciente com hepatite C, né? E na outra semana ela estava no leito ao lado da paciente, né? Uma paciente gravíssima com hepatite C. E ela na outra semana ela estava do lado da paciente, porque foi aplicar uma injeção, né? Foi manipular a paciente e acabou se furando, né? Então acontece muito acidente, né? Durante o trabalho, né? Tem que ter muito cuidado para evitar esse tipo de situação, né? Por isso que às vezes o estudante fica com raiva, que a gente no estágio manda voltar, muitas vezes, porque chegam lá sem jaleco, sem sapato fechado, enfim. Mas é justamente, não é porque a gente tá querendo o mal, não. Pelo contrário, é o bem mesmo, porque realmente é um ambiente de risco, tá? Bom, então basicamente, gente, tem algumas que, dessas hepatites que eu falei, pode ir de A, né? E tem algumas delas, gente, que elas podem evoluir para uma crônica. O que é uma crônica? Ou seja, ela não, como eu posso dizer, esse paciente, teoricamente, ele não tem uma cura, né? Então, ou seja, aquela doença dele já virou crônica, né? Já virou frequente. E aí, quem é que pode virar uma crônica? Depois de 6 meses, ele pode virar uma crônica, né? Então, quando ele tem a hepatite, quais são as hepatites que podem virar crônica? Somente as que são transmitidas por transfusão, tá? Então, por ou transfusão sanguínea, né? Ou contato, né? Com o sangue, ou relações sexuais. Então, a hepatite B, C, né, e D, essas 3 que a gente viu, que é por contato sanguíneo, né? Então, elas podem, após 6 meses, ela pode evoluir por uma crônica. E além disso, além dela evoluir por uma crônica, se ela não for tratada na crônica, se o paciente não cuidar quando virou crônica, ele vira para um carcinoma, para um câncer, né, no fígado, um câncer hepático, que aí é gravíssimo, tá? Então, basicamente, as outras, por exemplo, a hepatite A e a hepatite E, geralmente eles nunca viram crônica após 6 meses, tá? Então, não é comum. E também não vira câncer. Mas a hepatite B, C e D, elas que são transmitidas por contato, são virais, geralmente são virais e são transmitidas por sangue, né? Então, transfusão sanguínea. Então, essas sim, elas podem, após 6 meses, virar crônica, né? E se após 6 meses virou crônica e aí não conseguiu tratar essa cronicidade dessa doença, eles evoluem para um câncer, né? Muito rapidamente, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Então, eu vou repetir tudo que eu falei até agora nesse esquema aqui aqui que eu tenho aqui no slide, tá? Que tem lá no slide de vocês. Então, a hepatite pode ser A, B, C, D e E. A transmissão é fecal oral, né? Higiene. A E também é fecal oral. E a B, a C e a D, geralmente é por relações sexuais, transmissão vertical, que é o do parto, né? Quando a mãe passa pro bebê, transfusão sanguínea, uso de drogas, hemodiálise. Então, é o contato, né, com sangue, pode ser relações sexuais, né? E, enfim, parenteral, gente, todo mundo sabe, né? Que é dieta parenteral, quando vai administrar, né, alguma solução por meio da veia, ou seja, você vai ter contato sanguíneo, né? E aí, gente, lembrando que a B, a C e a D, né, elas são mais, como eu posso dizer, mais
com mais chances de agravar o quadro do paciente. Por quê? Porque após 6 meses, se essa doença, a hepatite B, C e D, não for tratada, ela vai virar o quê? Crônica. Então, só essas 3, a B, C e D, pode virar o quê? Crônica, tá? E se não tratar a crônica, elas viram o quê? Carcinoma, né? Um risco alto, né, para carcinoma. Mas a e a E tem risco quase nenhum para carcinoma. Certo? Então, vamos lá. Gente, a hepatite, né, como a gente viu, ela pode ser causada por vírus, né, e bactérias, como eu falei agora há pouco, mas ela pode ser ocasionada pelo álcool, né? Então, um indivíduo que faz o uso abusivo, né, e prolongado de etanol por um longo período, isso vai gerar do fígado, ele vai se degenerar, né, e vai gerar uma inflamação. Então, por exemplo, uma dose que a gente pode dizer assim, que é a dose que pode levar a como eu posso dizer, um quadro de, digamos assim, depois de 20 anos, o paciente ele pode evoluir para uma hepatite alcoólica. Então, por exemplo, se ele ingere 160 gramas, né, de álcool por mais de 10 anos, tá, minha gente? Isso não é rápido, né? De uma hora para outra, a pessoa começou a beber hoje e daqui a um ano vai acontecer, não. Então, é no mínimo aí 10 anos, 15 anos, até mesmo tem casos que chegam a 20 anos. Então, quando o indivíduo ingere acima de 160 gramas, tá, dia, então isso equivale a que existe um grande risco dele ter uma hepatite alcoólica. Então, o que seria? Eu vou mostrar pra vocês o que é 80 gramas, tá? Então, o dobro disso é 160. Então, se ele faz o uso, né, disso diário, tá, gente? Tem que ser o consumo diário, tem que ser todo dia. Às vezes a pessoa bebe só no final de semana, 15 dias, tá? Mas se a pessoa bebe todo dia 160 gramas, né, durante 10 anos no mínimo, é um forte candidato de ter a hepatite alcoólica, tá? Então, o que seria, por exemplo, 80 gramas? Ou seja, a metade disso. Vou mostrar aqui pra vocês. 80 gramas seria o quê? Equivalente ao quê? Então, aqui, ó, a dose de risco é de 80 gramas de álcool por dia. Então, seria como aqui, ó, de 5 a 8 doses de uísque, tá? Então, aqueles copinhos pequenininhos, né? Daqueles de doses, né, de uísque, de 5 a 8 doses de uísque, 1,5 garrafa de vinho e 2 litros de cerveja. Que, assim, isso já é risco, tá? Que é 80 gramas de álcool por dia, tá? E, no caso, né, superior a 160, 10 anos, é mais ainda, tá? Então, não é bom você ingerir 80 gramas, não, tá? Então, é algo que, futuramente, isso pode levar a uma hepatite alcoólica, tá? Então, é importante também salientar que mulher, essa dose tem que ser menor ainda, tá? Então, a mulher, o fígado dela metaboliza menos, então ela tem que beber menos, né? Então, por conta, praticamente a metade. Tudo que o homem bebe, a gente teria que ingerir a nossa metade, porque a nossa função do fígado é inferior ao dos homens, né? Então, não é aconselhável ela beber tão quanto, né? Então, uma coisa que é interessante é que nesse tratamento é importantíssima a abstinência do álcool, né? Claro que a gente vai ver que tem a dieta, que vai ser uma dieta hipercalórica, todas as doenças hepáticas, a gente vai ser acima de 30 calorias por quilo, né? Então, por exemplo, paciente com cirrose, né? Todas as doenças hepáticas a gente usa de 30 a 40 quilocalorias por quilo. Então, a gente sempre vai botar uma dieta hiperproteica porque é uma doença que requer energia, uma doença que tem gasto energético muito alto, que o paciente está em catabolismo, né? A gente vai ver que a dieta, elas sempre vão ser hiperproteica, porque esse paciente, ele está no processo inflamatório, normolipídica e normoglicídica. Mas a gente vai ver que esse paciente tem uma propensão muito grande de ser diabético. Então, a gente vai trabalhar para baixar o índice glicêmico desses alimentos, né? Então, por exemplo, colocando alimentos que tenham fibras, né, para controlar, né, colocar proteína também, porque isso baixa o índice glicêmico e também
gorduras boas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tapioca, como a gente já até mencionou isso na sala de aula, uma tapioca tem alto índice glicêmico. Mas se eu coloco chia, eu baixo o índice glicêmico porque eu tô colocando uma fibra. Se eu coloco azeite, que eu tô colocando uma gordura boa, você baixa o índice glicêmico também. E se eu coloco frango, ovo, né, uma crepioca, por exemplo, você baixa o índice glicêmico porque você está usando proteína. Então, isso é muito importante para esse paciente, né? Se colocar alimentos de baixo índice glicêmico para poder, né, trabalhar essa questão. É tudo norma os macronutrientes, com exceção da proteína, que é hiperproteica, né? E aí a gente vai ver uns alimentos funcionais que também tem que colocar, que não é só tratar, calcular o VET e distribuir o macro, mas também colocar alimentos que ajudem, né, alimentos antioxidantes, né, que ajudem esse paciente a tratar esse fígado, porque esse fígado está com toxicidade. Então, como é que a gente tira essa toxicidade? Usando glicosinolatos, então alimentos da coloração verde tem que ter nesse paciente para que esses vegetais folhosos trabalhem com ação detox nesse fígado, né? Então, a vitamina C, o beta-caroteno, que é antioxidante, então as frutas amarelo alaranjados, então o roxo, que tem a antocianina, os alimentos roxos, né? Então, tudo isso vai contribuir, né, para digamos assim, o restabelecimento desse paciente, tá? Usos de chás, né, justamente para tratar esses pacientes nesse sentido de utilizar antioxidantes, já que esse processo inflamatório libera muito radicais livres, então a gente precisa reduzir esses radicais livres. Quanto mais radicais livres, mais esse paciente pode evoluir para o câncer. E aí, mais do que nunca, colocar esses alimentos antioxidantes, vermelho, que tem licopeno, então melancia, morango, tomate, então tudo isso é muito importante, né, para o tratamento do paciente, tá? Em relação como eu posso dizer, a diversidade, a variedade, né? Então, por isso que eu digo cardápio, porque a gente não teve Inter, mas no Inter eu cobro muito na construção do cardápio essa variedade de cor. Mas não é porque eu acho bonito o arco-íris, não, é porque ele realmente, as cores, elas têm um significado, né? Elas trazem, elas são sinônimos de saúde nessas diversidades de cores, tá? Com alimentos saudáveis, óbvio. Bom, gente, a hepatite também pode ser por medicamento. Então, a gente já falou o uso de paracetamol, tá? É muito comum. Então, o indivíduo usa paracetamol durante 5 dias, né? 2 vezes ao dia, seguido por 5 dias. Isso aí é péssimo. Pode entrar no processo de hepatite, ir para UTI, tá? Então, essa é a automedicação, né? E uso de antibiótico, tô com dor na garganta, vai lá e toma antibiótico. Tá aí, né? O Covid tá mostrando aí muitos pacientes com resistência aos antibióticos. Por quê? Né? Quando evolui, né, para uma pneumonia, né? Alguns pacientes de Covid têm evoluído para pneumonia. E aí não tem conseguido, né, ter um bom resultado com o uso de antibiótico, porque já tomou tanto antibiótico à torta e à direita sem necessidade, que quando precisa, aí o organismo já ganhou resistência. E aí não faz mais efeito, né? Então, por exemplo, tetraciclina, você não encontra mais na farmácia, né? Praticamente tetraciclina, eritromicina, o cetaconazol também, né? Não que você... É tudo que eu digo, minha gente, eu não sou contra o uso de medicamento, mas por prescrição médica, tá? Anabolizantes, então o uso excessivo de anabolizantes, isso tudo pode levar, né, a um quadro de hepatite. Porque lembre-se que a hepatite, ela pode ser viral, pode ser alcoólica, eu já falei da alcoólica, e ela pode ser também por medicamentos. E também existe a hepatite autoimune, né? Então, o que seria essa inflamação? Infelizmente, é que essa autoimune é quando o indivíduo, ele tem uma doença, como eu posso dizer, ele mesmo começa a destruir o próprio fígado dele, que a gente chama de uma doença autoimune, né? Então, ele produz anticorpos, na verdade, anticorpos que destroem o próprio fígado dele, tá? Então, às vezes, ele evolui, infelizmente, para um quadro de hepatite, mas por doenças autoimunes. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. E ainda falando dessas questões genéticas, né, da hepatite, tem algumas doenças que, infelizmente, alguns indivíduos nascem com elas, que por exemplo, são doenças raras, não sei se vocês já ouviram falar de hemocromatose. Né, hemocromatose. Então, é uma doença genética que o paciente evolui para uma hepatite, né? Essa hemocromatose é o acúmulo de ferro, né? Isso é hemocromatose. Então, por isso que a gente não pode colocar ferro, né, todo dia para esse paciente. Na verdade, a gente tem que reduzir os alimentos ricos em ferro.
Então, por exemplo, as carnes, as vísceras, né, a gente vai ter que reduzir desse paciente, né, porque essa hemocromatose tem um acúmulo de ferro. Uma outra doença é a doença de Wilson, né? A doença de Wilson é uma doença que ele tem um acúmulo de cobre. Então, a gente tem que evitar alimentos ricos em cobre. E aí entra a parte das vísceras, né? Fígado, rim. Então, isso tem muito cobre. Essas são as principais fontes de cobre. E aí a gente tem que reduzir nessa situação. Então, assim, até agora, então a gente viu que as doenças hepáticas, elas podem ser por vírus e bactérias, que aí pode ser da A até a C, até a E, perdão. E a A e a E por contato, por oral fecal, né? E aí as outras, né, por transmissão sanguínea. A gente viu que a hepatite pode ser alcoólica, então quando o indivíduo, ele durante acima de 10 anos, né, depois de 10 anos ele ingere 160 gramas, existe um risco muito grande para quem ingere 80 gramas de álcool, de etanol dia, né, que a gente falou, uma garrafa e meia de vinho, de 5 a 8 doses de uísque, e 2 litros de cerveja dia, né, isso todo dia pode evoluir para hepatite. A gente viu a medicamentosa, né, até agora, e a hereditária, que é essa que a gente viu que tem hematocromatose. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no slide. Na hepatite hereditária, a gente tem a hemocromatose, que é o acúmulo de ferro, e aí a gente vai ter que reduzir ferro desse paciente. E tem a doença de Wilson, que é o acúmulo de cobre, que aí a gente vai ter que diminuir as vísceras, né, desse paciente. Mariscos, né, frutos secos, né, gelatinas, produtos de soja também tem muito cobre. Mas o cobre, mais especificamente, ele é mais rico nas vísceras mesmo, né, fígado e rim. Bom, quais são os sinais, né, e sintomas desse paciente, né, que tem hepatite? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, são pessoas que, pela inflamação, eles vão ter febre, né, dores nas articulações, né, então eles vão ter, né, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Em relação à falta de apetite, né, ele tem bastante, por isso que a dieta também vai ser hipercalórica, né. Em relação à coloração, ele tem a coloração, né, da pele amarelada, ou seja, eles têm icterícia geralmente. Ele tem a urina escura, né, desse paciente, que a gente chama de colúria, né? Então, por que essa urina tá escura, Paula? Porque tem um aumento, né, de bilirrubina. Então, esse acúmulo de bilirrubina faz com que a urina fique escura, né? Que a gente chama de colúria. E as fezes, gente, ficam claras, que a gente chama de acolia. Então, por que essas fezes, elas ficam claras? Justamente pela ausência de bile, tá? Então, não sei se vocês sabem, mas a bilirrubina, direta e indireta, a bilirrubina que está na circulação sanguínea, ela tem que ir pro fígado, né, para o fígado produzir bile. Só que se essa bilirrubina fica aqui na pele, no sangue, e não vai pro fígado, como é que o fígado vai fazer bile? Né? Então, obviamente, se o fígado não faz bile, a vesícula biliar não vai armazenar essa bile e não vai lançar ela lá no intestino. Então, se não tem bile no intestino, como é que fica as fezes? Acolia, né, sem coloração nenhuma. E como tem bilirrubina aqui, né, em excesso na corrente sanguínea, o paciente fica com icterícia, fica amarelado, tá? E aí, gente, a gente vai para a questão, né, da conduta nutricional, né? Então, o que é que a gente vai fazer em relação à caloria, né? Então, como é que a gente calcula a energia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pra gente tratar as hepatites, isso todas, tá? Então, não existe uma específica, claro que de Wilson, né, síndrome de Wilson e da hemocromatose, a gente tem a questão do ferro e tem a questão do cobre, tá? Mas se não tiver isso, todas as hepatites, elas são tratadas da mesma forma, tá? Então, em relação ao VET, que a gente chama aqui de energia, que é a caloria, vai ser conforme o estado nutricional do paciente, tá? Né? Então, como assim, Paula? Aquilo que a gente já estudou. Se o paciente ele é eutrófico, eu vou usar de 25 a 30 quilocalorias por quilo, né? Então, ou seja, essa aqui é para uma dieta normocalórica, para ele não engordar e nem emagrecer.
Agora, se ele for obeso, o que é que você vai usar? 20 calorias por quilo. Para ele perder ele perder 1 quilo por semana, tá? Agora, se ele for desnutrido, o que é que a gente usa? De 30, acima de 30, 40 quilocalorias por quilo. Paula, o quanto que a gente coloca de carboidrato para esse paciente? Como eu falei para vocês, é norma o quê? Normoglicídica, né? Então, é uma dieta que pode variar de 67% até 75% de carboidrato. Lembrando que tem que ser complexo, tá? Então, por exemplo, a população mais saudável do mundo, né, que foi eleita do Chile, né, que é uma tribo, né, indígena. E aí foram ver o quanto que eles ingeriam, né, de carboidrato. Eles ingeriam 70% de carboidrato, né? Então, mostrando que não é a quantidade de carboidrato, mas é a qualidade. Então, essa questão de você usar uma dieta low carb para o paciente diabético ou com doenças hepáticas não é tão indicado. Tem artigos que defendem, né? Então, existe uma linha de raciocínio que realmente, de fato, existe. Que quando você coloca uma dieta low carb, abaixo de 45%, né, de carboidrato por paciente que tem um risco de diabetes, ele diminui a resistência à insulina. Então, tem estudos geralmente mostrando isso. E de fato, é eficaz. Não estou dizendo que não é. Mas a maioria dos estudos, eles mostram que, por exemplo, aqueles que fizeram a dieta low carb, junto com aqueles que fizeram com a dieta normoglicídica, eles tiveram o mesmo desempenho. Os dois conseguiram reduzir a resistência à insulina, desde que aquele que usou 70% de carboidrato, ele usou carboidrato de alta qualidade, tá? Então, assim, eu não sou contra a dieta low carb, até porque tem pacientes que se dão. Agora, por exemplo, tem pacientes que não são acostumados, que isso foge muito da realidade dele. E tudo que a gente trabalha com estimativas. Então, pode ser que a low carb o paciente chegue e odeie, né? E não venha a ter um bom resultado com aquilo, porque ele não consegue colocar em prática, né? Já que você retirou muito carboidrato da alimentação dele, que ele era acostumado. Então, então não necessariamente, não precisa fazer uma dieta low carb numa situação que o paciente tem hiperglicemia. Basta colocar a normoglicídica, mas que ele tenha uma qualidade, tá? Então, que é o que a gente já discutiu, que é os carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Então, a gente já viu que, como é que a gente baixa o índice glicêmico? Já falei aqui, já falei em outros momentos, né? Então, baixando o índice, como é que eu baixo esse índice glicêmico? Bota fibra. Não existe essa questão de tirar fruta de diabético. Ah, vou tirar melancia de diabético, vou tirar uva de diabético, vou tirar não sei o que. Não precisa, porque você pode colocar uma manga, uma uva, uma banana que tem alto índice glicêmico, uma melancia que tem alto índice glicêmico, você pode colocar chia, você pode colocar aveia. Então, você pode usar, como eu posso dizer, alimentos, fibras que baixam o índice glicêmico, né? Então, o ovo, as proteínas, o frango, tudo isso para baixar o índice glicêmico do paciente. Como também o uso de gorduras boas, das monoinsaturadas, castanha, nozes, amendoim, azeite, né? Então, isso tudo baixa o índice glicêmico do paciente. Então, não tem essa conversa, não necessariamente esse terrorismo nutricional em cima do carboidrato, como se isso fosse a única forma dele normalizar. Inclusive, por isso que se a gente for pegar as diretrizes brasileiras atuais de diabetes, a gente vai ver que lá eles colocam a recomendação 50%, né? Para mim é um ideal, né? Que eles têm o mesmo resultado de quem é uma low carb, que tem uma menor resistência à insulina. Agora, o que é que acontece? Você usa 50, mas você tem, como eu posso dizer, carboidratos complexos, né? Ou quando você coloca um carboidrato de alto índice glicêmico, tu baixa ele. Que é o caso que a gente tem que priorizar nesse paciente com doenças hepáticas. Eu vou botar 67% de carboidrato para ele? Sim, mas aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar alimentos para baixar o índice glicêmico, que foi esses que justamente a gente falou. Proteína de 1 a 1,5 grama, tá? Então, vou continuar aqui o esquema, eu já mostro para vocês. Tá? De 1,0 a 1,5 gramas por quilo de peso. Certo? Hiperproteica. Agora, se ele for desnutrido, pelo amor de Deus, todo desnutrido, adulto, a gente coloca 2 gramas por quilo de peso. Ou seja, eu pego 2,
multiplico pelo peso. E aí eu tenho um valor em gramas total do quanto que eu tenho que botar de proteína para esse meu paciente, tá? Uma coisa muito importante é colocar ácidos graxos essenciais, tá? De 25 a 35%. Poxa, Paula, é uma dieta normoglicídica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para esse paciente, em relação à proteína, aqui a gente viu que é hiperproteica. E em relação ao lipídio, a gente vai colocar o que a gente chama, vocês vão ver muito no hospital, AGE. Esse paciente é com AGE, o suplemento é com AGE ou sem AGE? É ácidos graxos essenciais, tá? E aí você tem que colocar de 25 a 35%. Então, não é só colocar, beleza, Paula, quer dizer que eu posso chegar no cardápio de um paciente com hepatite, eu posso chegar a 35%. Beleza, de lipídio pode. Agora eu tenho que botar de gordura boa. Pelo menos, eu vou colocar aqui, no mínimo, 13% de gordura monoinsaturada, que é a melhor gordura, tá? Então, não tô falando aqui de você bater de 25% a 35% de trans, né? Que é os industrializados, sorvete, sorvete, pastel, esses industrializados, margarina, não tô falando disso não. E nem tô falando da gordura saturada, do leite, né? Não. Eu tô falando da gordura saturada boa, que é o óleo de coco e o cacau, né? De você colocar, porque eles, além de ser antioxidante, o óleo de coco, por exemplo, ele ajuda na imunidade, melhora a imunidade porque ele tem ácido láurico, né? Então, eles inibem algumas citocinas, né, inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6. Então, quando eu digo você tem que bater 25 a 35% de gordura, mas é gordura boa, tá? Então, por exemplo, da saturada tem gordura boa? Tem duas bacanas de você utilizar, que é o do óleo de coco e do cacau, tá? A carne, né? Então, às vezes você tira a pele, né? Enfim, procurar carnes mais magras nesse sentido, tá? O leite, né? O semidesnatado ou desnatado, tá? E ter esse cuidado na gordura saturada. E na monoinsaturada, aí é que você tem que colocar em uma maior quantidade. Que aí você tem, que é o que eu já falei, que é o abacate, azeite, castanha, nozes, amendoim, né? Que além de baixar o índice glicêmico, eles têm um poder, né, de aumentar o HDL, que é a lipoproteína boa, conhecida vulgarmente, né? Eu digo vulgarmente porque tá errado. Como colesterol bom, ele aumenta, e o ruim, ele diminui o LDL. Então, basicamente, a gente tem que botar de 25% a 35%, mais dessas gorduras boas e AGE, né? Que danada é AGE, ácidos graxos essenciais, vocês já sabem, né? Que é o ômega 3. Então, colocar os alimentos ricos em ômega 3. Qual é o alimento que mais tem ômega 3? Cavala. Aí a gente tem cavala, salmão, atum, sardinha, arenque. Tudo isso tem ômega 3. Então, linhaça. Então, bota isso pro paciente em grande quantidade, tá? Claro que não vai ultrapassar 35%. De 25% a 30% tá de boa. Para você nunca errar, minha gente, para bater todas as doenças hepáticas, você coloca 50% de carboidrato, que para todas é aceitável, apesar da hepatite o mínimo ser 67, mas se aceita também usar 50, já que ele tem um perfil de diabético. Então é você botar 50 de carboidrato, você colocar de 30% no máximo de gordura, né? E a proteína hiperproteica, 1,5, né? Se for desnutrido, 2 gramas por quilo de peso. Tá? Então, o que é esse AGE? É o ômega 3, né? Que eu falei pra vocês dessas fontes. E o ômega 6. Só que o nosso ômega 6, eu acho ele bichado, né? Então, infelizmente, o nosso é trans, né? Que seria o óleo de soja, de milho e de girassol. Só que, infelizmente, os nossos óleos que são, né, vendidos pela indústria, tudo a indústria bota a mão para aumentar o tempo de vida útil de prateleira desses alimentos, acabam virando trans no final das contas. Então, assim, eu nem falo para meus pacientes, não vou mentir. Bom, tem que suplementar vitaminas? Sim, né? As vitaminas hidrossolúveis, né? Então, por quê? Né? Então, em que sentido? Porque essas vitaminas hidrossolúveis, né? Então, principalmente, gente, se essas doenças hepáticas, elas virem por meio do álcool.
Você sabe que esse álcool, ele impede essa absorção das vitaminas hidrossolúveis, então, mais do que nunca, né, a gente tem que ter cuidado com essas vitaminas, né? Então, o fígado, ele é responsável pelo metabolismo. Então, essas reações de ciclo de Krebs, essas de transaminação, então, que as transaminases, que a gente vai ver mais na frente, todas essas reações, a gente precisa das vitaminas do complexo B, tá? Então, como o fígado vai estar metabolizando mais, então a gente é importante suplementar as vitaminas do complexo B, dar um polivitamínico que tenha tudo, B9, B6, B12, B2 e B3, tá? Então, importantíssima a suplementação. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Tá, e aí tem uma coisa que eu esqueci de falar, né? Se o paciente não tiver doença de Wilson, né, que é o cobre, o cobre e o cromo, eles ajudam muito a regularizar os níveis de insulina. Então, as vísceras não são ruins, não. São ruins se ele tiver síndrome de Wilson e hemocromatose. Mas se eles, né, não tiverem, é interessante você aumentar o aporte de ferro, de zinco também, né? Que o zinco, gente, é um mineral. De todos os minerais, ele é o mais importante para a imunidade, né? Então, tem se falado muito em zinco atualmente, né? De suplementar zinco, de usar zinco, que o zinco está presente nas carnes, né? No frango, no peixe. E aí, é importantíssimo, né? Essa ingestão de zinco, porque ele é um mineral que melhora a imunidade. Então, como esse paciente está no processo inflamatório, a imunidade dele vai decaindo. Então, é melhor fazer um aporte de zinco, como também o uso de café. Tá? Então, 4 vezes ao dia, né? Pelo menos ali, no caso, né? 4 xícaras de 50 ml dia, né? 50 ml é aquele copinho de café pequeno. Aliás, aqueles copinhos descartáveis, né? Pequenininho, ali tem 50 ml. Então, 4 daquele se recomenda, no mínimo, porque lá tem o caveol e cafestol, né? Que são substâncias que evita o câncer de fígado, né? Porque eles inibem essa citocromo P450, tá? Então, o que é essa citocromo P450? Então, é um gene que é responsável, que fica no fígado, né? E aí, querendo ou não, ele é responsável, digamos assim, quando é que eu sei que um paciente ele tem uma doença hepática? Você pode observar uma variação genética em relação a P450. Então, toda vez que você ouvir falar dessa P450, significa que é a saúde do fígado. Então, por exemplo, ela deve ser inibida, essa P450. Então, é um gene que tem que ser inibido, essa 450. Então, como é que eu vou inibir? Através do café. Ah, Paula, mas se eu não inibir essa P450, o que é que acontece? Vira um câncer. Tá? Então, ela pode deixar aqueles função hepática com câncer. Gente, tudo isso que eu tô falando, deixe seu estresse, que tá tudo anotado aqui, ó. Então, caloria, de acordo com o estado nutricional, que aí eu fiz o esqueminha aqui, né? Quando é eutrófico, obeso e desnutrido. Aí, quanto de carboidrato? 67, 75. Isso tudo, gente, pra hepatite, tá? Que é a primeira doença hepáticas, né? A gente só estudou uma até agora, mas tem um bocado, viu? Desanime não. Só alegria na sua vida. E aí, lipídio, normolipídico, a gente viu que é tudo normo. O carboidrato normo, o lipídio é normo. O único que é hiper é a proteína, né? Por conta do processo inflamatório. Suplementar o complexo B, né? E aumentar o aporte de quê? De potássio, que aí vocês têm o quê? Na água de coco, amendoim não, banana, feijão, melão, né? Tudo isso é rico em potássio. Vitamina D, né? C, que aí você já conhece, ferro, zinco e magnésio. Magnésio tem muito nas frutas, principalmente na melancia, tá? E o café, que vai ter uma prevenção, né? Porque ele tem esse cafestol e caveol, porque ele vai prevenir, né, o câncer no fígado, porque ele vai inibir quem? A citocromo P450, né? Então, essa expressão gênica, esse gene vai ser inibido, tá? E isso é bom. Bom, então a gente viu tudo de hepatite. Confere, então, aprendemos hepatite, só alegria. Agora, a gente vai estudar as doenças gordurosas, né, não alcoólica, né? Então, assim, é muito imaturo da nossa parte achar
que o paciente, para ter cirrose, é só por bebida alcoólica. Não. Má alimentação, excesso de gordura, né? Então, leva o paciente para cirrose, tá? Então, my husband, né? Meu marido, ele tem, assim, né? Ele teve uma doença hepática, né? Quase, são 4 graus, ele chegou ao grau 3, pra você ver. Depois do grau 4 é cirrose. E ele não foi por bebida alcoólica, que ele não bebe, raramente ele bebe. Foi por excesso de gordura, tá? E aí, eu me lembro até na época, eu fiz um post no Instagram, na época que eu tinha tempo, né? Aí eu fiz um post, peguei todos os alimentos que eu falava e ele comia. E eu, tipo assim, eu emagreci 12 quilos e ele só aumentando os 12 quilos, acho que ele aumentou 20. E eu fazia tudo sozinha, exercício sozinha, enfim. Porque ó, se você for parar pro marido, eu não passo na porta. E aí, enfim, tirei uma foto. Quando eu peguei, assim, tudo que ele comprava, minha gente, assim, logo no primeiro ano de casado, eu digo, vixe Maria, juntei tudinho, tirei uma foto. Aí o pessoal pensou que era dizer, eita, Paulo, tirasse da internet. Eu disse, não, tirei do meu armário essas fotos. Que aí ele aceitou eu fazer essa limpeza, né, no armário da gente, né, e aí trocando por comida de verdade, né, comidas in natura, por alimentos in natura. Mas aí, enfim, aí ele ficou bom, ótimo, tratei ele com essas recomendações que eu vou falar pra vocês, ficou bom, voltou, saiu do quadro de esteatose hepática, mas agora relaxou de novo, né? Daqui a pouco, sabe lá Deus, né? Então eu passei com ele em 5 dias, né? Internado na UTI, grave, viu? Passei meu final de ano cuidando dele. Mas por conta de quê? Gordura, excesso de gordura. Então, achar que cirrose, né? Só a cirrose vai levar aliás, que o álcool, somente a bebida alcoólica vai levar a um grau de cirrose, você está muito enganado, tá? Então, má alimentação é algo que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Então, como eu falei pra vocês, deixa eu mostrar aqui uma figura que mostra justamente a evolução. Então, aqui a gente tem um fígado, né, saudável, e aí o que é que acontece? Deixa eu tentar melhorar aqui a imagem. Eu tenho medo de mexer aqui, que uma vez se apagou no meio da aula, minha gente. Vê que desgraça. Bom, aqui a gente tem um fígado saudável, né? E aí o que é que acontece? O excesso de gordura, eu tenho o quê? Esteatose hepática, né? Que é a doença hepática gordurosa. A gente não tem acúmulo de gordura, então a gente chama o quê? A doença acontece aonde? No fígado. Então, a doença hepática, com acúmulo de quê? De gordura. Vê como ele tá amarelado, né? E foi por conta do álcool? Não, foi por conta da alimentação. Então, é não alcoólica, tá? Então, essa sigla aqui, que vocês vão ver muito, DHGNA. O que é que significa ela, né? Basicamente, D, o quê? Doença, né? H de quê? Hepática, porque acontece no fígado. Gordurosa, o quê? Não alcoólica, ou seja, não foi por conta do álcool, tá? Então foi pela alimentação. Então é doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, vocês vão ver muito essa sigla na prova de residência, DHGNA. Então significa exatamente isso, ou esteatose hepática, né? Não alcoólica, também é a mesma coisa, certo? Então o que é que acontece? Aqui a gente tem o fígado saudável, aqui a gente tem o DHGNA, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí, ou seja, eu tenho um acúmulo de gordura, eu tenho uma esteatose hepática. Então, no tecido, nos hepatócitos, né, que são as células do fígado, aqui vai acumular o quê? Começa a acumular, né, dentro dessas células, o quê? Gordura, né, gotículas de gordura. E aí, o excesso vai dar essa esteatose hepática, que pode virar o quê? Um esteatohepatite. O que é esteatohepatite? Além do acúmulo de gordura, entrou o quê? Uma ite, uma inflamação, né? E esses processos, então, quando o paciente está com esteatose hepática ou com esteatohepatite, eles são o quê? Reversíveis, né? Então, foi o caso do meu marido, ele reverteu, né? Então, ele conseguiu ter um fígado saudável. Agora, se tu não trata a esteatohepatite, o que é que acontece? Cirrose hepática. E aí, gente, só transplante, tá? Nessa situação. E aí é uma fila quilométrica, né, de transplante para você conseguir seu fígadozinho para conseguir e você conseguir sobreviver essa cirurgia, tá?
Então, a fofoquinha nossa, como eu falei no início da aula, que eu nunca consegui tratar um paciente de doença hepática. E olhe que a equipe é boa, não é ruim não, tá? Eu trabalho com uma equipe muito boa. Inclusive, a gente é uma equipe que é uma ala que só faz isso lá na EMIP. Somente faz isso, tá? Então, às vezes eu vou triste fazer um NRS com o paciente lá. Meu Deus, tchau. Sei que eu não vou encontrar mais, né? Mas é complicado. Bom, geralmente essa doença, deixa eu até colocar aqui pra vocês, no esqueminha, né? Então, a gente estudou hepatite, confere, e agora a gente tá estudando as doenças, vou botar aqui, doenças, então, vou abrir. Doenças hepáticas, vou botar a abreviação, né? Doenças hepáticas gordurosa não alcoólica, tá? Vou botar indo pra lá, essa aqui, esteatose hepática. Então, geralmente, é uma consequência de quem? Da diabetes, tá? E também da hipertensão, tá? Então, geralmente é por má alimentação, né? E esse paciente, gente, geralmente eles têm desconforto, né? Então, o que é que ele geralmente apresenta? Desconforto abdominal, fadiga, né? Mal-estar, hepatomegalia, então aumento, né, do tamanho do fígado, eles têm obesidade. Então, o que é que eu peço para monitorar, né, em relação aos exames bioquímicos? Quais os exames que eu peço, né? Então, eu peço a ALT, né, o TGO, que é o TGO e o TGP, né, o nome antigo, né, TGO e TGP, que são as transaminase pirúvica e oxalacêmica, mas atualmente a gente chama de alanina transaminase, que é o ALT, né, aminotransferase. Então, alanina aminotransferase, e a gente tem o AST, né, que é o aspartato aminotransferase. Então, sempre vai ser, gente, aminotransferase. Uma vai ser a alanina aminotransferase, que é a ALT, e a outra vai ser o aspartato, né, que aí é o aspartato, repete o mesmo nome, aminotransferase. Então, geralmente esses pacientes têm 4 vezes, né, acima do valor normal. Então, geralmente o paciente com doenças hepáticas, o que é que eu peço para analisar, né, desse paciente? Eu peço o ALT e também o AST. Além disso, eu peço a fosfatase alcalina, que para mim é uma das mais importantes, e a gama, tá? E aí eles geralmente ficam 2 a 3 vezes superiores do que é o normal, tá? Esses pacientes, eles têm uma hipertrigliceridemia, então o triglicerídeo dele muito alto, então excesso de gordura. Paula, vai ser hipolipídica? Não, gente. Vocês podem manter aquela recomendação da hepatite, né? O ideal é manter aí os 30%, mas você coloca gordura boa. Ah, Paula, já que é gordura boa, então vou colocar 40%, vou fazer um low carb. Aí você quer matar o paciente, né, minha gente? Porque apesar de ser gordura boa, é gordura. E esse paciente tem um acúmulo de gordura aqui. Então, você quer acumular mais ainda? Mesmo sendo boa, tá? Vai acumular, tá? Então, é uma normolipídica, mas nunca vai ser uma hiperlipídica, né? Que é o caso da low carb. Então, você não pode fazer low carb para um paciente com esteatose hepática, tá? Porque ele tem muita gordura e você vai botar mais gordura ainda, tá doido? Faça isso não. Outra coisa que a gente olha é a ferritina, né? Desse paciente, que geralmente tá elevada desse paciente, tá? Então, é algo que a gente precisa tá monitorando. Então, geralmente, quais são os pacientes de riscos, né, para ter essa doença hepática gordurosa não alcoólica? Então, paciente que tem o quê? Um IMC acima de 28, então um indivíduo obeso, diabético, minha gente, né? Idoso é a merda mesmo, porque quando passa dos 60, né, aqui botou 50 superior a 50. Passou de 60, é cheio de coisa ruim que aparece, tá? Tem que ficar ter muito cuidado com o idoso. Quer dizer, o idoso, ele tem excesso de peso e ainda atrelado a isso, né, ele tem o fator idade, que também interfere bastante. Então, o ALT, que eu já falei. Outra coisa também é o triglicerídeo, né, que a gente viu que o normal tá 150, geralmente eles têm um triglicerídeo muito alto. Então, característico, né, desses pacientes. Então, meu marido, se não me engano, tá com 350 de triglicerídeo, né? O normal tá 150. Daí você vê como é que ele tinha, tá?
Bom, gente, isso aqui eu não cobro em prova, eu vou falar aqui agora, mas quem for fazer a prova de residência é algo que eles pedem, a fisiopatologia da esteatose hepática, tá? E aí, como eu não vou nivelar a turma por baixo, eu vou falar desse esqueminha, tá? Então, vou lá. O que é que leva a esteatose hepática? Que basicamente vocês sabem que é por conta, basicamente, da alimentação, que é uma consequência da diabetes e hipertensão. Mas como que isso aqui acontece, né? Então, gente, então a gente tem aqui um indivíduo obeso, concordam comigo? Gente, um obeso, né? Tem gente que tem até às vezes eu escuto, eu recebo umas coisas, né? Ah, eu sou uma gordinha gostosa, eu sou feliz assim, eu nasci assim, eu tô feliz assim, vou morrer assim. Só que a gente tem que entender que obesidade, minha gente, é uma doença, tá? Ele leva a um estresse oxidativo. Por que um estresse oxidativo? Ele produz radicais livres. Mas que radicais livres? A obesidade no tecido adiposo, né? O tecido adiposo, quanto maior, ele vai produzir mais citocinas. Então, o tecido adiposo, ele é responsável por produzir, gente, citocinas inflamatórias, tá? Então, por isso, gente, que a gente diz que um indivíduo obeso é um indivíduo que tem inflamação. E essa inflamação, minha gente, quando chega no pâncreas, aí ele vira diabético. Tá entendendo? Então, assim, é uma bola de neve. Então, se você não trata a obesidade, ele evolui rapidamente por uma diabetes. Por quê? Porque a obesidade gera inflamação. Então, ele é um indivíduo inflamado. E aí, uma inflamação não tratada, quando essa inflamação chega no pâncreas, o que é que vai acontecer, né? Vai virar diabético. Aí, quem é diabético vira hipertenso. E assim vai. É um combo, né? Então, a obesidade nunca vem sozinha. Então, a obesidade é uma doença, tá? Por que ela é uma doença? Porque ela aumenta citocinas inflamatórias. Então, ela aumenta a inflamação do paciente. Por quê? Porque aumenta o quê? Fator de necrose tumoral, tá? Interleucina 1, A6, A8, né? Isso, que danada é fator de necrose tumoral? Que danada é essas interleucinas 1, 6 e 8? São citocinas inflamatórias. Isso aqui tá gerando inflamação. Tá? A leptina, né, que é é uma das, como eu posso dizer, dos hormônios que mais leva, né, é o que está mais relacionado com a gênese da obesidade, tá? E a adiponectina também, tá? Diminui a adiponectina, e isso é ruim, porque o bom é como eu posso dizer, que essa adiponectina ela tivesse alta, né? Porque ela ajuda no processo de emagrecimento, ela diminui a fome, tá? Então, resumidamente, o indivíduo obeso, ele é o quê? Ele tem uma inflamação, tá? Ele entra no processo de inflamação, que aí essa inflamação atinge o pâncreas, aí leva o quê pro paciente? Uma resistência à insulina, né? Periférica, ou seja, ele vai virar aí um futuro diabético, certo? Ah, Paula, o processo inflamatório, além de diabetes, de resistência à insulina, isso tudo inflamação por obesidade, pode levar ao quê? A um aumento do triglicerídeo, né? Então, essas citocinas aumentam o triglicerídeo e o colesterol, tá? E também essas citocinas aumentam os níveis de glicose sanguíneo, tá? Gente, eu só tenho 1 minuto e meio. Quando acabar aqui, eu volto, tá? Já eu volto. Porque já estão me dizendo aqui que só tem 1 minuto. Bom, então, o que é que digamos assim, essa resistência à insulina vai levar o que no paciente? Vai levar um quadro de acúmulo de ácidos graxos livres, né? Então, essa resistência à insulina vai levar um acúmulo de gordura, né? Que ácidos graxos, gente, é gordura, né? Nesse fígado, né? Então, e aí esse acúmulo, essa resistência à insulina, que a gente tem que ver que essa insulina, ela não só age na nível de glicose, né? Como a gente viu que esses pacientes têm aumento, né? Tem uma hiperglicemia, tem uma hipertrigliceridemia também, né? E tem um aumento de insulina, uma hiperinsulinemia também, mas eles têm também, isso faz com que aumente, gente, se eu aumento gordura aqui, vocês entendem que esse aumento de gordura vai levar se eu aumento o triglicerídeo, se eu tenho essa inflamação, aumenta o triglicerídeo, você entende que esse triglicerídeo aumentado vai aumentar os ácidos graxos no fígado, o acúmulo de gordura, vai. E aí vai gerar o quê? A doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatose hepática não alcoólica,
tá? Drogas podem fazer isso também, mas a maior parte, veja, tudo começou pela obesidade, tá vendo? Hipertrigliceridemia, uma hiperglicemia, tudo isso levando, né, às doenças hepáticas. E essa doença hepática, gente, ela causa um dano, né, nas células do fígado, né, inflamação, né, alterações morfológicas, necrose, apoptose, por isso que leva a cirrose, né, e um quadro, né, de fibrose